Salve, salve, entusiasta do agro! Começa aqui mais um episódio do Rotação de Culturas. Dessa vez, a segunda temporada, um pouco mais especial. Agora com o incentivo e o apoio do Notícias Agrícolas junto com a gente, toda sexta-feira na sua TV. E de finais de semana você também pode acompanhar os nossos episódios, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo, na home do Notícias Agrícolas. Dessa vez, mais especial, né? De novo, aqui a gente apresentando toda semana. Renato Serafim passa a ser nosso co-host, né, para discutir um pouco mais sobre o nosso setor do agro, aqui onde a gente, né, semeia ideias e colhe conhecimento. Então, Renato, dê as honras. Diogo. Legal, vamos lá, pessoal. Acho que hoje, né, o convidado nosso vai enriquecer muito a nossa conversa, né, porque é uma empresa muito conceituada, trazendo sempre inovações. E hoje nós vamos discutir muito, né, não só os desafios do agricultor, mas também o que temos de novidades aí para o agricultor em termos de produtividade, de rentabilidade e sustentabilidade junto com o nosso convidado. Legal, ótimo. E aqui para apresentar nosso convidado, né, cliente, o Gustavo. Já trabalhei junto com o Gustavo, até brinco aqui que pelos cargos eu lembro do Gustavo, o Gustavo não lembra muito de mim. Mas, lembro sim. Mas brincadeiras à parte, Gustavo, por favor, se apresente aí pra gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com essa dupla fantástica. Acho que vai ser um bate-papo muito bom, muito descontraído. A ideia, como vocês falaram, é falar um pouco sobre a nossa empresa, falar um pouco sobre o mercado agro aqui no Brasil, falar um pouco sobre os desafios que o mercado agro tem, as grandes oportunidades que esse país enseja para o mercado agro. E um bate-papo descontraído, tenho certeza vão ser alguns minutos aí de grande conversa e grandes trocas. Legal. Gustavo, para quem assim não, né, muitos conhecem a Eurochem de nome, né? Se você pudesse explicar um pouquinho para nós, né, como é a origem, quantos funcionários tem no Brasil, boa. A Eurochem é uma empresa que aqui no Brasil a gente tem uma certa, relativamente falando, uma certa presença muito temprana, muito jovem. O primeiro movimento que a gente fez aqui no Brasil foi em 2016 comprar um pedaço da Fertilizantes Tocantins naquela época. Desde 2016 até agora, a gente investiu aqui no Brasil cerca de uns 3 bilhões de dólares de crescimento. Hoje a Eurochem é, no mundo, uma das 3 empresas mundiais que produz os 3 nutrientes. E nós temos uma particularidade que, embora a nossa produção não seja a maior do planeta, ela é a que está mais equilibrada. Nós produzimos exatamente 1/3 de fosfatos, 1/3 de potássio e 1/3 de nitrogênio. Isso nos confere uma amplitude de mercados e confere uma flexibilidade de atender esses mercados que é inigualável. Como eu falei, desde 2016 aqui no Brasil, iniciamos com a aquisição de uma participação relevante na Fertilizantes Tocantins, que na época distribuía aí cerca de 3 milhões de toneladas. Na sequência, aumentamos a participação para 100%, então começamos a fazer alguns investimentos maiores para aumentar a capacidade. Na metade de 2021, adquirimos um ativo da Yara Fertilizantes aqui no Brasil, que estava pela metade, um ativo de produção muito importante, muito relevante para a nossa estratégia global, mas, sobretudo, para o mercado agro brasileiro, para o Programa Nacional de Fertilizantes. No final de 2021, fizemos mais um movimento de aquisição, comprando a Fertilizante Serinja, que é uma empresa tradicionalíssima no mercado agro brasileiro, que estava naquele momento em uma recuperação judicial, mas que trouxe para nós uma capacidade, uma capilaridade de atender diversas localidades no país que hoje é inigualável. Nossa pegada aqui no Brasil, nosso footprint, como a gente fala, é um footprint muito bom. Atendemos aí com uma gama de produtos enorme e com uma variedade muito grande de todas as culturas aqui no país. E desde 2016 até agora, eu penso que o nosso grande intuito, o nosso grande objetivo foi crescer não só em volume, não só em presença, mas crescer na mente e no coração do produtor rural. Hoje, assim, dou alguns dados para vocês que são interessantes. Em 2017, nós fizemos um brand awareness, um survey para entender a participação da nossa marca e conhecimento. Menos de 0,5% dos fazendeiros nos conheciam. No final de 23, a gente fez o mesmo, já estávamos em 70 e poucos por cento. Após a inauguração desse mega investimento em Serra do Salitre, que foi em março, né, de 2024, tivemos aí um crescimento para a ordem de 90% de conhecimento da marca. Então, foi algo que mostra não só que o investimento, ele, em termos de dinheiro, em termos de volume de capital, foi grande, mas também que a participação nossa aqui no mercado e conhecimento da marca teve um impacto relevante, que nos deixa muito satisfeitos aqui no país. Boa. Eu acho que até é esse ponto que a gente começa a trazer muito sobre sua trajetória, né? Acho que sua trajetória,
a princípio você teve passagem pelo agro e por passagem muito tempo também na área de mineração, né? Sim. Queria que você contasse também um pouquinho dessa trajetória, né? De onde você veio até chegar no agronegócio e algumas similaridades e diferenças. Sabe que isso é uma pergunta interessante, porque agora eu já não sou mais tão novo assim, mas quando eu olho o passado, eu vou falar um pouco sobre isso, em algumas tangências, algumas coincidências na minha carreira que, de certa forma, desembocar no agronegócio não foi assim, especificamente numa empresa que produz e distribui fertilizantes, não foi tão inusitado assim. Eu sou engenheiro civil de formação, mas antes de, por influência do meu pai, acabei também fazendo geologia. Então, não cheguei a me graduar em geologia, mas a geologia me rendeu várias histórias, vários conhecimentos em termos de cultura geral que são muito legais. Me formei em engenharia, mas também nunca comecei a trabalhar com engenharia. Sempre trabalhei como engenheiro civil, sempre trabalhei em grandes projetos de capital, em grandes indústrias, química, petroquímica. Trabalhei durante muitos anos na Braskem, que é uma indústria petroquímica brasileira, e quando eu estava na Braskem, eu já estava há um bom tempo lá e decidi que queria mudar um pouco de negócio e, por acaso, apareceu uma oportunidade num mega projeto de investimento aqui no Brasil, da Yara, que estava comprando uma participação na Galvani, e eu acabei trabalhando na Galvani como Yara, né? Onde aprendi, esse foi meu primeiro contato com o mundo agro e primeiro contato com fertilizantes, e tive a enorme felicidade de poder trabalhar com talvez a pessoa que no mercado de fertilizantes seja não só uma referência, mas a pessoa com o maior viés empreendedor e com o maior conhecimento técnico que esse país já produziu, que é o Rodolfo Galvani. Rodolfo tem a vitalidade de um jovem, a experiência enorme nas costas e uma visão de negócio estratégica que aprendi muito com ele. Acabei ficando um período no agro e, por uma coincidência, acabei indo trabalhar logo depois um grande negócio de mineração de minério de ferro, exportação de minério de ferro. Por que eu falo em olhar em perspectiva? Porque quando a Eurochem me convidou há 4 anos atrás para voltar para o agro, era para especificamente entrar nesse investimento que eles haviam comprado da Yara, que é uma fábrica de fertilizantes com uma mina de produção de rocha fosfática. Então, de certa forma, as coisas acabaram convergindo, e eu fui convidado a entrar para terminar esse projeto, para operar e ser o CEO desse projeto, dessa operação no futuro, que é Serra do Salitre, e acabei juntando a mineração, fertilizante, investimentos e projetos de CAPEX de grande porte. Foi uma conjuntura de coincidências que acabou me levando para esse investimento e para essa empresa Eurochem. Em 2023, o projeto Serra do Salitre já estava bastante adiantado. Eu acabei sendo convidado para assumir a posição América do Sul de todos os negócios, distribuição e produção. Como eu falei antes, a nossa pegada aqui no Brasil é uma pegada muito interessante. A gente tem, entre fábricas próprias, a gente tem mais de 20 fábricas próprias de distribuição e uma fábrica de produção, que faz a nossa capilaridade também, como eu falei, e a nossa presença ser cada vez mais notada. Por isso o nosso brand awareness é assim tão bom. Mas digo, e tem algumas coincidências que eu estava lembrando, quando você perguntou, por exemplo, quando eu fui trabalhar na Braskem, antes de trabalhar na Braskem, eu trabalhei numa empresa que virou Braskem depois, que teve uma consolidação no mercado petroquímico, que chamava-se Copesul, que era a Companhia Petroquímica do Sul. E a pessoa que me contratou, é uma coincidência que eu lembrei agora, a pessoa que me contratou para trabalhar na Copesul era o superintendente da Copesul na época, que havia sido ministro da Agricultura no passado, chamava-se Cirne Lima, que por coincidência foi um dos fundadores da Embrapa junto com o Afonso Celso Pastore há 51 anos atrás. Então, essas coincidências, elas são... Talvez não sejam só coincidências, talvez seja algo que nossa vida é emaranhada de então, acho coincidências. Que essas vivências, elas acabaram fazendo com que eu tivesse, sem dúvida nenhuma, uma visão bastante ampla de negócio, etc., mas também tivesse um certo apreço, um certo carinho por esse negócio, que não existe, não existe agenda mais positiva para qualquer indústria nesse país que está ligada à indústria do agronegócio. Nosso agronegócio brasileiro tem a missão de alimentar e garantir a segurança alimentar de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do globo. É uma agenda positiva que qualquer comunicador e qualquer empresário, qualquer executivo gostaria de estar inserido. Então, só me orgulha estar aqui. Não, e é muito legal, né? Que eu acho que um dos objetivos do Rotação de Culturas é elevar esse protagonismo mesmo, né? E nós gostamos muito dessa parte, né? O nosso foco muito é marketing e vendas. E você falou um negócio muito legal de brand awareness, né? De uma empresa de fertilizante. E como foi construir essa marca, Eurochem, pegando um legado de uma marca super famosa que era
a Eringer, né? Como foi E a trabalhar FTO, né? isso e a FTO? Como foi trabalhar toda essa conjunção de marca? Que estratégia que vocês usaram para elevar esse capital? Primeiro, eu devo dizer que nós temos um time interno de marca, marketing e comunicação, que é um time que é extremamente competente. Eu vou dizer isso, até depois vocês vão ter que cortar da edição, tô brincando. Mas eu vou dizer que é extremamente competente e pequeno, porque senão eles vão querer mais gente. Mas Vai um ver, time... às vezes é os fornecedores que são muito bons. Também, então, sem dúvida nenhuma. Brincadeira. Mas, assim, o nosso time ele teve uma sensibilidade muito grande de fazer com que a nossa marca ficasse conhecida do produtor rural, sem ter o demérito e a perda das marcas Tocantins e Eringer. A marca Tocantins é uma marca muito forte em determinadas regiões do país, o que nos deu a certeza de ter sido uma aquisição muito boa. A marca Eringer, mesmo com a recuperação judicial, ela tem um passado que foi muito reconhecido, né? Mas a conjunção disso e a gente fazer com que o legado bom dessas marcas fosse incorporado ao Eurochem, que por sua vez tem um case também muito legal de contar. Nós somos o maior produtor de nitrogênio no mundo, tem presença em mais de 190 países, tem mais 40 mil pessoas que trabalham no Globo com o Eurochem. Aqui no Brasil são cerca de 3.500. Então, a gente conseguiu construir um case não de substituição de marcas, mas de adição de culturas a uma marca que existia. E hoje, a nossa marca Eurochem, ela é vista, o produtor rural, e o mercado sabe que ela é dona da Tocantins, ela é dona da Eringer, ela é dona de Salitre, mas que ela é uma marca que percola o planeta inteiro. Eu achei importante, fiz a brincadeira principalmente de marketing, mas mesmo sendo fornecedor, eu realmente é um time que é enxuto, só que ao mesmo tempo é aberto para ter novas ideias e realizar novas atribuições. Eu acho que isso é muito importante também, principalmente no momento que a gente tem de visibilidades diferentes hoje do produtor, né? Porque antigamente, principalmente quando a gente estava na Yara, a gente discutia muito como que eu chego no produtor de forma digital. A gente falava sobre farmer-centric, falava sobre diversas coisas, mas a gente ainda ficava muito naquela alusão, né, do mundo digital, como que ele poderia, né, diferenciar o futuro do agro, uma vez que o WhatsApp tinha acabado de chegar praticamente no Brasil e estava sendo adepto, antes era SMS, né? Eu acho que muito por conta do time também da Eurochem, a gente conseguiu e consegue fazer coisas diferentes lá e implementar também, né, atribuições técnicas digitais que fazem diferença para o produtor rural. E quando a gente trabalha muito sobre esse cenário, onde a gente olha muito o produtor rural, onde a gente olha, né, essa dificuldade que é a Eurochem, dificuldade que eu digo assim, né, a gente tem um mercado que já era implementado, a gente tinha pelo menos 2 empresas que praticamente são top of mind, que representam acho que 60%, 70% do mercado, acho que estavam em 2 mais ou menos, eu não lembro direito. O papel de vocês, né, conseguirem trazer essa atribuição, que eu acho que é muito o que o Renato traz, né, o papel de vocês mudarem a visão, mesmo sabendo, poxa, tem Eringer, né, e algumas heranças de algumas marcas que vocês trouxeram, em algumas regiões elas não tinham essa visibilidade, mas eu acho que a Eurochem vem como um guarda-chuva para subsidiar esses pontos. Pensando nisso, como que vocês hoje estão vendo o acesso ao mercado também em regiões que antes, né? Como vocês estão fazendo para acessar mercados que antes nem mesmo essas marcas atendiam? Porque a gente tinha uma forte presença da FTO ali no Mapitobá, né? A Eringer tinha umas outras presenças em outras regiões. E como vocês estão conseguindo também criar essa imagem fora das empresas que vocês adquiriram? Sabe, isso é uma pergunta interessante, sabe? Porque 2 coisas, primeiro. O mercado brasileiro de fertilizantes é um mercado extremamente pulverizado. A gente tem grandes empresas, mas a gente também tem pequenos distribuidores que atuam, e no mercado que importa 85% do que o país consome, é necessário esse papel dos distribuidores e importadores para manter uma certa isostasia no próprio mercado. O interessante, vou dar um dado para vocês interessante, o nosso maior produtor de soja desse país é o Mato Grosso. O segundo maior produtor é o Rio Grande do Sul. No Mato Grosso, a Eurochem tem hoje, dados da ANDA estão publicados, a gente tem talvez o maior market share possível. O maior market share do Mato Grosso talvez seja nosso com uns 15%. Mostra que o mercado é bastante pulverizado. A nossa market share nas regiões que a gente atua, tirando o Sul, ele está em torno de entre 12% e 15%. Na região Sul, nosso market share é só hoje de 3%. Então, quando a gente olha historicamente, e por isso que eu falei que o Rio Grande do Sul ainda é o segundo maior produtor brasileiro de soja, quando a gente olha historicamente, mesmo com as aquisições que foram feitas por nós, FTO e Eringer, a nossa presença no Sul era muito pequena. Por quê? Porque no momento de RJ e recuperação judicial da Eringer, se decidiu, lá atrás, nós não estávamos usando a empresa, de não operar mais as fábricas da região Sul, Rio Grande do Sul e Paraná.
A gente tem uma fábrica que recentemente reinauguramos em Paranaguá. A nossa retomada, ela começou na Erinja com a retomada da fábrica de Rio Grande, assim que adquirimos, e agora, nesse ano, retornamos à operação da fábrica de Paranaguá. Por quê? Porque a gente entende que a região sul, sim, é uma região estratégica, uma região importante, que a nossa presença lá ela se faz necessária. Não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de opção para o produtor rural. Então, essa é uma ação que a gente está fazendo. E aí, acho que é um ponto interessante aí que eu queria chegar. A maneira como a gente está fazendo isso, discutindo com alguns fornecedores nossos de marketing, de serviço, é que talvez a maneira que a gente vai entrar na região sul não seja uma maneira convencional, como historicamente as empresas de fertilizantes entram e ganham mercado em outras regiões. Talvez a gente tenha que usar a região sul, que tem lá seus 3% hoje. E assim, 3% é muito legal, porque se você, vai ser um bom case para vender no futuro, né? Assim, aumentei 50% a participação, saí de 3,5%, de 3 para 4,5%, pô, ganhou. Mas, então, a gente está tentando pensar em como que a gente pode usar ferramentas diferentes para ser mais otimizado nisso e fazer de uma maneira mais inteligente, fazer com que a nossa presença seja mais constante, mas não da maneira trivial que as empresas estão acostumadas. De certa forma, o produtor rural já viu acontecer, mas eu entendo, e o nosso time de marketing entende isso muito melhor do que eu entendo que a gente tem a capacidade e condições de fazer algo diferente. Por isso que as discussões que a gente tem tido de ativações digitais, de como pensar o marketing de uma maneira mais segmentada, mais nichada para que o produtor rural nos conheça não pelos métodos convencionais, mas por algumas outras ferramentas que hoje ainda não são usuais no mercado, faz para nós todo sentido. E que a gente está caminhando. E acho que a gente está colhendo bons frutos. Os testes que a gente tem feito têm sido testes muito bons e têm dado muito bons resultados. Ô, Gustavo, e essa segmentação que você disse? Vocês estão fazendo cruzamento de segmentação de marca e de território também? Marca, território, cultura. Marca, território e cultura. Sim, fazendo um segmento. Isso é algo que em outras indústrias, e aí que eu vou fazer 2 paralelos aqui para vocês. Eu acho que em outras indústrias, acho que o agro tem muito a ensinar para as outras indústrias. E eu tive há uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, uma reunião com o presidente do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, falando exatamente sobre isso. Eu penso que o agronegócio, enquanto agenda e case de marketing, é um case fantástico. E a mineração, por outro lado, é um case ruim, porque a reputação que a mineração tem é infinitamente pior do que a reputação do agro. Mas se você pensar bem, tudo que a gente usa, consome, toca, essa mesa, os microfones, se não foi plantado, ele veio da mineração. Sim. Então, qual é a razão? Então, eu sempre advoguei, e advogo porque passei minha carreira um tempo no agro, um tempo na mineração, agora nos 2, e o nosso negócio em Serra do Salito, que é o nosso carro-chefe aqui no Brasil, ele tem um pé na mineração e tem um pé no agro. Eu advogo que a mineração tinha muito a aprender com as técnicas do agro. Agora, por outro lado, eu acho que o agronegócio tem muito a aprender com algumas outras indústrias, sobretudo em marketing. Eu acho que quando a gente fala em varejo, quando a gente fala em retail, assim, eu penso que algumas estratégias que já estão provadas, já são usuais nesses mercados, nessas indústrias, ainda tem grande espaço de serem incorporadas no agronegócio. E penso que esse é o salto que a gente vai dar nos próximos anos. Penso que esse salto de fazer com que técnicas de marketing e visão mais estruturada e data-driven que outros negócios e outras indústrias já usam, vai ser incorporado no agronegócio. E penso também que hoje, dado o grid de internet, dado o grid de acesso a dados que os produtores rurais já têm nas suas fazendas e em regiões mais remotas, por avanço tecnológico, vocês sabem bem, acho que isso vai propiciar que isso aconteça muito rápido. Eu acho que você trouxe 2 pontos aqui que eu acho que pode ser até pontos para a gente começar a discutir daqui para frente, porque eu acho que, de uma certa forma, esses 2 assuntos eles se cruzam, né? Muito sobre o fator de uma estratégia já validada ser sempre contestada. Eu acho que é uma super verdade isso, né? Eu faço até às vezes uma analogia como o marketing de varejo e o marketing do agro, uma analogia ao avião, né? O varejo é um avião que já está chegando na Europa e o agronegócio a gente está decidindo qual motor que a gente vai colocar no avião para ver se ele vai voar. Eu falo que não está nem na cabeceira da pista porque a gente, durante essa jornada, há muita contestação ainda, mas o produtor, mais a conexão, mais a interatividade, mais isso, e a gente fica muito nesse campo de achismo. Eu acho que é um assunto que a gente vai começar, que eu quero entrar contigo para a gente fazer essa discussão. Acho que até nas nossas últimas 2 papos que nós tivemos, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre esse papo de contestação, estratégias que não são aplicadas no agro.
Mas antes de entrar nisso, né, eu acho que a gente, dentro também dessa estratégia validada e contestada, que eu vou chamar isso como tópico, eu vejo no fertilizante, acho que você trouxe um ponto aqui que eu acho que é algo que faz com que o fertilizante precise, né, ser pioneiro muito nas ações que acontecem hoje de marketing. Por que eu falo isso? Porque eu acho que dos insumos que hoje a gente trabalha, né, o fertilizante hoje é o que o produtor vê mais como uma commodity, né? Então, ele consegue chegar num resultado na lavoura através de uma mistura ou de um produto, né, de especialidade. E quando a gente fala sobre isso, até, Renato, a gente pegando estratégia, a gente fala... É um segmento que, por ser comoditizado, a margem dele é muito espremida. Então, qualquer diferenciação que você consegue não só gerar, porque realmente o produto ele tem essa diferenciação, mas que faça com que essa diferenciação gere valor para o produtor na ponta, é o que realmente a gente sai, né, de uma margem espremida para um produto que, na verdade, gera valor e ele não sai comparado com uma commodity. Pensando nisso, acho que hoje deve ser a maior dificuldade, né? Quando a gente vem muito pensando em Heringer e FTO, onde vocês assumiram duas empresas na qual comercializavam tanto commodity quanto mistura, que é uma mistura de commodity. E aí vocês trazem uma Eurochem, que já vem com um portfólio de especialidade, vem um portfólio de produção própria, de NPK no grânulo, com micronutriente. Qual que é essa grande dificuldade, né, que vocês entendem hoje de gerar valor para o produtor rural através de uma especialidade que ele ainda tem muito impregnado na cabeça um produto comoditizado? Eu acho que essa pergunta é válida, mas eu tenho alguns pontos que eu acho também vale a pena serem compartilhados. Claro. Eu não tenho dúvida que o nosso mercado é um mercado de commodities. E ele vai ser um mercado de commodities. Quando você importa 85% e consome, o nosso país consome 45, 46 milhões de toneladas por ano, onde você tem uma pleiade de importadores que fazem... Você acaba comoditizando esse mercado de uma maneira ou de outra. O mercado de commodity... Eu tento sempre, porque atuo nele, e já atuei quando era minério de ferro, eu tento sempre não glamorizar, mas também não demonizar o mercado de commodities. Porque, assim, o nosso país ele é um produtor de commodities, sim. Claro. Não há nenhum problema em atuar no mercado de commodities. E não há outra maneira de fertilizante ser tratado, quando a gente olha macro, falando, como uma commodity. Agora, é indiscutível também que o nosso avanço enquanto país produtor de alimentos nas últimas 4 décadas, ela se deu embasada por alguns pilares que são conhecidos. Por exemplo, a pesquisa tecnológica revolucionária da Embrapa, que eu citei agora há pouco, é um ponto. A abertura de novas áreas que, mesmo com solos pobres, eles conseguiram aumentar uma produtividade para quase Corn Belt nos Estados Unidos, ou melhor, às vezes até, ela está muito baseada no uso de fertilizantes e numa lavoura inteligente que mostra que o produtor rural, e sobretudo eu diria que a grande maioria do produtor rural hoje, entende que a inteligência, a estratégia e a ciência colocadas lá, elas pagam e elas trazem um resultado prático em termos de produtividade. Então, nós enquanto empresa, o nosso papel é, por um lado, garantir sim o acesso do produtor rural ao mercado de commodities, porque sim, nós somos um mercado de commodities, mas no mesmo intuito e no mesmo ensejo, mostrar para ele que existem produtos que, em determinadas áreas, em determinadas condições, em determinados produtores que conseguem fazer esse ajuste fino e entender esse ganho, existe uma possibilidade de fazer aquele a mais em produtividade, que são os produtos especiais. A analogia que você fez do avião agora, ela cabe também assim. Eu não vou... não tem muito sentido um produtor rural que não tenha um pacote tecnológico um pouco mais avançado, mais sofisticado, a gente querer que ele compre um produto premium só por ser produto premium. Agora, se o pacote que ele tem de semente, de estudo climático, de estudo agronômico, a gente pode ser mais uma peça a aumentar a produtividade dele. Isso é muito bem-vindo e é muito bem quisto. Sem dúvida, quando nós compramos a Tocantins e a Heringer, são duas até hoje empresas que têm um perfil de cliente muito diferente, embora a gente já tenha feito uma grande integração. A Heringer tinha um perfil pelo próprio RJ de produtores menores, mais comoditizados, a Tocantins já tinha produtores maiores, só que gradativamente a gente conseguiu, e a gente publicou os resultados da nossa empresa, que é de capital aberto, a Heringer,
umas 2 semanas atrás, e no release que a gente fez para a imprensa, fica claro que nós crescemos na Erinja nos produtos premium. Porque, sim, existe espaço para crescer no produto premium. E penso que nós, enquanto empresa, temos um grande diferencial, que é eu consigo fornecer para o produtor rural, desde o commodity mais básico que a gente produz lá nas nossas fábricas no leste europeu, até o produto premium que eu produzo na minha fábrica específica da Antuérpia ou da Letônia, ou aqui em Serra do Salitre. Essa gama de produtos que a gente tem e poder atender ele no que ele precisa é que é visto pelo produtor rural como uma grande fortaleza, que a gente tem não só orgulho, mas também entendo que é algo que, do ponto de vista de fornecedor, é algo que o produtor rural deseja profundamente. E legal esse ponto, né, da comoditização não é demérito. Né? E vocês conseguiram fazer um trabalho legal com marca, né? A próprio fortalecimento da marca é uma maneira de você sair um pouco da comoditização, né? A marca foi fortalecida, e eu digo isso internamente, e acho que vocês, como profissionais de marketing, vão entender. Fortalecer a marca por fortalecer a marca não faz sentido. É quase um paradoxo, porque a nossa marca ela cresceu e foi mais conhecida porque o produto é um produto bom, porque o atendimento que a gente fez é um atendimento bom, porque o nosso cliente, o produtor, ele enxerga a nossa capacidade de entrega e enxerga a confiança. Então, a marca é uma consequência, não foi uma construção de marca. Na verdade, foi uma comunicação de marca que a gente fez, porque herdamos aqui no Brasil 2 marcas que eram muito fortes. Mas consegui, como eu falei, fazer o legado das 2 que a gente adquiriu, a terceira com Salitre, para mostrar que a Aroquem é grande e absorveu, isso foi um papel muito importante no nosso time interno. E no final, o agricultor, né, quando ele compra um insumo desse, ele quer 2 coisas, né? Ele quer a garantia que você está entregando o que ele está comprando e entregar na hora que ele está precisando. E esse é o nosso grande desafio aqui no Brasil, porque quando você fala em entregar o que ele está comprando, a gente está falando em termos químicos físicos do material que a gente está entregando. Então, cara, assim, nosso nível de qualidade é um nível altíssimo, até porque não podia ser diferente. Nossa produção é extremamente controlada aqui no Brasil ou fora. O grande desafio que nós temos, e não só nós, toda empresa de fertilizantes tem aqui no Brasil, é a entrega. Porque o nosso corredor logístico aqui no Brasil, cada vez mais, ele é um corredor logístico que está estressado. A gente está falando das margens da commodity. Sim, as margens de commodities, eles são, e nossas distribuições são assim, elas são margens espremidas, e quando você olha a cadeia toda, se você pensar, eu compro um barco de sulfato de amônia na China, ele leva 60 dias, ele vai ficar 20 dias no porto em demurge esperando, eu vou descarregar com uma perda, vou botar num caminhão, levar para a misturadora, vou misturar, ensacar, entregar para um produtor rural, receber daqui a 120, 180 dias, quando ele for aplicar. A cadeia de elos que tem que ser muito bem concatenados é muito difícil de ser bem coordenada para um ganho tão espremido assim. Então, a gente tem por obrigação fazer com que o produto seja bom, para que o produtor rural receba o que ele precisa, mas otimizar ao máximo essa cadeia logística que a gente tem. E aí, às vezes, a entrega é o calcanhar de Aquiles, porque nós sempre trabalhamos na logística reversa. Enquanto, vão lá, dizem esse número é meio mágico, eu nunca fui lá contar, mas dizem que assim, de cada 5 caminhões que vai com grão para o porto, 1 volta com fertilizante. Na verdade, é um cálculo de volume meio absoluto e aproximado. Mas essa é a lógica, a gente está sempre na logística reversa. Então, aproveitar isso para fazer com que isso gere ganho para a empresa e para o produtor, via um custo mais barato, é o que é o grande desafio do nosso negócio. E eu acho que o grande ponto também, né, quando a gente fala de logística reversa, é o fato de quando está descendo o grão, o frete está num preço bom e eu consigo fazer. Acho que isso que eu falo muito, né? Acho que no fertilizante, na verdade, a margem fica muito na logística, às vezes, até muitas vezes, do que no próprio fertilizante, né? Sim, sem dúvida. Eu digo, o nosso negócio é um negócio na distribuição, é um negócio de logística. Exato. Eu faço, às vezes, uma simplificação que é um pouco exagerada, mas que eu faço até de propósito para mostrar um pouco qual é o nosso drive que a gente tem que ter enquanto empresa na Aroquem. O nosso negócio é um negócio muito simples. A gente tem que comprar bem fertilizante, tem que vender bem na frente, não pode perder dinheiro no meio. Perder dinheiro no meio significa fazer uma logística ruim. Nosso negócio é simples assim. Tudo que a gente tem, seja legal, RH, tudo é área de apoio para que esses três processos funcionem bem. Mas, claro, o processo de logística é o principal que a gente tem hoje na distribuição. Todos os nossos competidores e a gente.
principal gargalo, né? Ponto de armazenamento. Eu lembro muito que a gente falava onde são os pontos de armazenamento, onde é estratégico, onde eu compro, onde eu armazeno. Mas assim, e Diogo, pensa, pontos estratégicos de armazenamento, onde eu vou colocar minhas fábricas de footprint. Aí, isso por si só já é uma discussão gigantesca. Aí você tem, em cima dessa discussão, quais são os benefícios fiscais que cada estado tem, como isso vai ficar com a reforma tributária que está acontecendo, como isso fica em relação ao convênio. É uma equação que é de difícil arranjo e difícil resolução e que exige das empresas uma rapidez e uma mudança uma flexibilidade invejável. Ô, Gustavo, pensando assim nessa diferenciação, né? Eu vejo o agricultor brasileiro, ele está conseguindo equilibrar o uso de fertilizantes através de produtos biológicos, né? A gente tem a inoculação na soja, estamos fazendo azospirilo no milho. O que vocês, como Euroquem, pensa de formas de diferenciação do produto de vocês através de uma agricultura com produtos mais biológicos? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos constantemente lá no Euroquem. Por quê? Porque isso é um ponto, eu advogo muito isso aqui no Brasil, porque aqui no Brasil talvez seja, no mundo, o lugar onde a gente está mais discutindo isso e o agricultor mais enxerga isso, porque por uma série de razões. Porque a importação, né? A importação faz com que isso tenha um espaço para se desenvolver. O histórico de tecnologia sendo absorvida pelo produtor faz com que ele seja mais aberto para isso. A gente tem grandes empresas que estão se dedicando a essa pesquisa. Então, é uma discussão que eu advogo muito dentro da Euroquem, porque nós não temos nenhuma ação concreta nesse sentido. Que, globalmente falando, quando a gente olha, nós produzimos por ano 30 milhões de toneladas de fertilizante. Assim, é um volume grande. Uma produção que está lá no primeiro, segundo quartil de custo, ou seja, assim, é uma produção com custo muito baixo, que permite que a gente opere em mercados os mais distintos possíveis de maneira mais competitiva possível. Então, claro que quando você olha um modelo de empresa com DNA de produção como é o nosso, ter um foco para olhar em biológicos, inoculantes, não é o foco. O foco global nosso está em garantir uma produção barata e segura, garantir acesso barato aos nutrientes e fazer com que as cadeias de logística globais sejam as mais otimizadas possíveis para os nossos produtos. Agora, aqui no Brasil tem algumas discussões que elas se fazem necessárias e vão acabar, espero, acabam influenciando o nosso controlador global. Por quê? O Brasil hoje, para quem representa 38%, quase 40% do nosso mercado. Então, algumas discussões que a gente tem aqui no Brasil, que o mercado nos demanda, e ainda está nos demandando de maneira muito incipiente, mas isso vai crescer cada vez mais. E aí eu falo, não só desse assunto, você tocou, mas falo também, uma agenda ESG de ter fertilizantes voltados para uma produção mais sustentável. Isso certamente vai crescer, isso vai ter, pelo tamanho que a gente tem Brasil dentro do portfólio da Euroquem, não vejo como essa discussão não vai evoluir nos próximos anos para algo que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um investimento ou algum investimento mais focado nessa área. E digo assim, é um dado interessante. A empresa tem um viés de tecnologia e de inovação que é muito interessante. Que por isso eu digo que se a gente fizer uma inclusão desses assuntos dentro desse viés e dessa vertical que a gente tem fora daqui do Brasil, pra vocês terem uma ideia, a gente tem em Israel um centro de tecnologia e pesquisa em fertilizantes que é assim, topo de arte em pesquisa. É uma joint venture da Rússia com o Brasil, do qual sou um diretor desse centro de tecnologia, e uma universidade de Tel Aviv, que está fazendo esse centro de pesquisa. Então, lá a gente está pensando em produzir fertilizantes mais baratos, com maior utilização dos minérios e minerais que a gente tem. Por que não puxar um pouco desse assunto e colocar lá, onde um berço de startups notório, a gente pode ter algum ganho. Então, é uma questão mais que eu me penitencio de não ter capacidade de provocar isso mais fortemente, globalmente, para que seja visto como importante. Mas eu tenho certeza que o mercado vai nos obrigar a isso. Boa. E aí, você trouxe aqui um ponto que eu acho que eu queria também entrar um pouco na discussão. Não só uma Euroquem, como outros grandes players que estão no setor, tem essa diferença cultural, né, entre ações, formas de chegada, identificação de como o produtor
né, faz essas compras, toma a decisão, né? E no caso do Euroquem sendo russa, né, Brasil, a gente entende, o Brasil hoje está o produtor brasileiro, ele é diferente do produtor russo, a agricultura brasileira é completamente diferente da agricultura russa, né? E eu queria entender um pouco de você, né, quais que são os principais desafios que você vê hoje, principalmente para uma empresa que é russa, estando no Brasil, o desafio, às vezes, de você compor, porque a gente tem, né, as redes sociais, por exemplo, vamos pensar no setor digital, as redes sociais, por exemplo, na Rússia funcionam completamente diferentes do que funciona no Brasil. Como que você consegue gerar valor, né? Assim, qual que é a dificuldade de você mostrar o valor do produtor rural conectado, né, para alguém que às vezes não consegue ver esse valor do produtor conectado porque lá é diferente? Queria entender um pouco dessa diferença cultural. Acho que essa é uma pergunta de 1 milhão de rublos. Mas, bom, primeiro, não há a menor dúvida de que o produtor rural brasileiro é diferente do produtor rural russo, do produtor rural americano, do produtor rural europeu. Nós temos uma participação grande nos Estados Unidos. Hoje a Euroquem é o maior distribuidor e fornecedor de fertilizantes da costa leste americana. Nós colocamos no mercado americano 3 milhões de toneladas por ano, que é um volume, nos faz, como eu falei, ser o maior da costa leste, e é um mercado completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, nós temos para esse consumo de 3 milhões de toneladas por ano, nós temos um hall de 81 clientes. Nossa. 81 clientes. Ou seja, se você juntar os clientes que a gente tem aqui entre fertilizantes Tocantins e Eringer e agora Salitre direto, nós estamos falando da casa de uns 20 mil. Sim. Sim, é uma diferença gritante. Na Europa é muito comum que nós temos uma participação grande na Europa também, o nosso produtor rural lá na Europa, nosso cliente, ele tem lá 1 hectare de lixia, 1 hectare de morango, e você tem que vender fertilizantes nichados para isso aí. Então é uma outra... Na Rússia, o tamanho das propriedades na Rússia, o tamanho, o perfil um pouco do produtor rural é muito parecido com o brasileiro. Tanto em tamanho quanto, eu diria, em perfil mesmo. Assim. Agora, enquanto na Rússia uma colheita talvez dê a cada 2 anos boa, quando a gente informa que aqui no Brasil a gente está 2, às vezes 3 colheitas por ano, eles acham que isso é um absurdo. Então, as diferenças, elas existem. O fato é que nós não só sabemos que essas diferenças existem, como existe uma grande liberdade na própria controladora de que a gente tenha algumas decisões aqui no Brasil mais marcadas pelas características que o país tem. E isso está muito claro porque o nosso viés importador de 85%, o próprio perfil dos clientes que a gente tem aqui, já ficaram muito claros seja para os... Digo isso dentro da Euroquem, mas eu tenho certeza que isso se estende para a Mosaic, para a Yara, que o Brasil é um país sui generis do ponto de vista de produção e de perfil do produtor rural. Então, a gente tem uma grande liberdade de fazer com que as ações, não só de marketing, mas as ações, de maneira geral, de como se posicionar no mercado, como adentrar alguns mercados, como fazer com que a nossa marca seja conhecida, sejam muito feitas especificamente e decididas localmente. Claro que tem uma aprovação global, mas a gente tem uma liberdade muito legal de fazer com que as coisas aconteçam aqui da maneira que a gente deseja. Então, a idiosincrasia, a especificidade do produtor rural brasileiro, ele é muito respeitada dentro da Euroquem. E isso, não vou dizer que tem uma ligação direta ou unívoca com a melhoria e o conhecimento da nossa marca, mas sem dúvida nenhuma acabou sendo um dos pilares para que isso acontecesse. E você pensando na próxima safra, quais são os maiores desafios que o agricultor brasileiro vai ter? Eu acho que os grandes desafios do agricultor brasileiro, eles permanecem sendo sempre praticamente os mesmos, né? Eu digo sempre lá na Euroquem que a razão da nossa empresa existir é o produtor rural, porque penso que isso, de certa forma, no mercado de fertilizantes ainda é mais crítico, porque hoje fertilizante deve estar representando uns 30% do custo do produtor rural. Então, a nossa responsabilidade de fazer com que essa parcela que nos cabe do custo seja bem usada e bem entendida e bem aplicada é uma responsabilidade que a gente tem que ter como indústria, nem só como empresa. Os grandes desafios do produtor rural são aqueles que a gente já conhece, do ponto de primeiro, a região sul está sendo assolada por uma seca. Então, de novo, a gente está vendo grandes impactos. A logística no Brasil vai ser, de novo, um gargalo, que a gente já enxerga isso novamente.
algumas discussões em relação a plano safra, financiamento, elas se colocam de novo, mais uma vez, necessárias. E acho que a gente caminha nesse sentido para, nos próximos anos, ter alguma solução que fuja um pouco dessa gestão do governo e dessa participação, porque o agro tomou um tamanho que já não cabe mais só nessa iniciativa. Mas penso também que, por outro lado, o produtor rural tem estocado um conhecimento e uma resiliência que vão fazer com que, independente dos desafios que a gente venha a ter em 2025, 2026, a nossa produção e a nossa capacidade de gerar alimentos no campo seja, de novo, inigualável. E aí, tem um ponto que penso que vale a pena a gente ressaltar, é que poucas indústrias no mundo têm uma articulação política e uma articulação de visibilidade na sociedade tão grandes quanto o agronegócio. Nosso agronegócio é reconhecido internacionalmente pela competência, pela capacidade de articulação e pela capacidade de produção. Eu tive alguns meses atrás, na verdade, quase um ano atrás, uma reunião com o ministro Fávaro, né? E eu disse para o ministro Fávaro que o nosso agronegócio devia ser entendido pelo governo, e disse isso na inauguração do Salitre. Penso que o apoio ao agronegócio é suprapartidário, agovernamental, porque nós somos uma indústria que tem uma missão de alimentar e reduzir a insegurança alimentar no planeta. Mas eu disse para o ministro Fávaro que, enquanto Estado, o Brasil tem uma grande oportunidade de se posicionar, assim como disse para a ministra passada, Tereza Cristina, que hoje é uma senadora e é muito próxima a nós. A gente tem uma capacidade, via agronegócio, de se posicionar como potência global, de projetar o nosso soft power ao globo com a tecnologia que a gente tem. E nós temos aqui no Brasil, com a Embrapa, que desenvolveu uma tecnologia, uma capacidade de influenciar positivamente o continente africano de uma maneira muito grande. Tanto que agora, a gente teve há um mês atrás uma missão brasileira, Embrapa participando, porque a nossa presença enquanto detentores de tecnologia, quanto fomentadores de incremento de produção, vai ter um papel global. Se a gente souber aproveitar isso enquanto nação, enquanto Estado, vai ter um papel global que nos próximos anos vai ser cada vez mais relevante e necessário. É legal isso, né? Que eu fico até feliz com a sua visão, que às vezes essa visão, até olhando sempre o copo mais cheio, né? Você traz essa visão que para mim me anima, porque às vezes, você falando com outras lideranças do setor, nós só ficamos olhando o copo vazio, né? De falar que nós não sabemos nos comunicar, que nós não sabemos levar esse protagonismo para o mundo, e você traz essa visão totalmente diferente, né? Eu penso que a gente... Comunicação, eu sempre digo isso, que eu sou oriundo de uma área lá no início da minha carreira de gestão de projetos. Eu sempre dizer que duas coisas assim, gestão de projetos e comunicação, todo mundo acha que sabe. Então, todo mundo acaba dizendo que assim, a comunicação podia ser melhor. E todo mundo acha que podia. Na verdade, até podia ser melhor. Mas as iniciativas que foram feitas no governo passado, que foram mantidas nesse governo, e tem alguns exemplos disso, são gritantes. Por exemplo, o Programa Nacional de Fertilizantes, que o governo atual, muito sabiamente, aumentou a relevância, colocou o vice-presidente ministro Alckmin para ser o grande chefe disso, que foi criado no governo passado. A continuidade disso mostra que existe um alinhamento que, por isso que eu disse antes, o agronegócio ele já tem uma agenda que, ele, de certa forma, é uma agenda própria e que a relevância dele já foi entendida. Não só a nossa sociedade já entendeu que a relevância do nosso agronegócio ela está acima de ideologias, está acima de partidos. Por quê? Porque a nossa missão, e aí volto, a nossa agenda é uma agenda muito positiva. A nossa missão é uma missão de alimentar bilhões de pessoas ao redor do planeta. Isso é algo que o nosso país, se bem introjetado e bem pensado, tem uma capacidade de fazer disso uma projeção de soft power ao redor do planeta gigantesca. Muito legal essa visão. E acho que o ponto que o Renato traz aqui é um ponto, acho que ambos nós somos indignados com muitas coisas, a gente que não está, fica nos bastidores ali só vendo as coisas, isso me incomoda muito quando a gente trabalha sobre comunicação, principalmente acho que fatos como o do Carrefour, por exemplo, né, que a gente vê uma comunicação não efetiva, né, pelo menos para nós, mas eu acho que o que você traz o que é feito nos bastidores é diferente, né? Então, que nem você trouxe, acho que o agro hoje já anda sozinho. E aí eu queria trazer um ponto, Gustavo, quando a gente fala, de novo, né, desse fato dos desafios do fertilizante, a gente entende um pouco dos desafios do produtor, mas eu queria entender de ti, né, principalmente esse programa, né, desenvolvimento de fertilizantes, como que você vê no Brasil o futuro
né, do fertilizante. Como que você vê essa cadeia? Tem uma tendência de mudança? Não? A gente continua num aspecto normal, comoditizado? Eu queria entender um pouco como você vê essa transição. Bom, eu tenho uma... Esse é um assunto que eu gosto de falar e gosto de discutir muito, né? Alguns dados que penso que vocês e os nossos espectadores têm que ter em relação ao nosso mercado aqui no Brasil. Nós somos o país que mais exporta soja, mais exporta café, mais exporta milho. A nossa produtividade no campo é comparável às melhores produtividades do mundo. O nosso agronegócio hoje deve estar representando uns 28%, 29% do nosso PIB. Como é possível que numa indústria, numa área da nossa economia tão relevante, tão estratégica, a gente tem uma dependência de 87% no ano passado de fertilizantes importados? Isso é uma anomalia que... existem inúmeras razões para que isso tenha acontecido, mas é uma anomalia que, do ponto de vista estratégico, de cuidado e de relevância para o nosso negócio, ela é impensável. Então, no curto prazo, não vejo como isso vai ser sanado. O nosso investimento em Serra do Salitre, que foi $1 bilhão, ele foi o primeiro investimento de produção nas últimas 50 décadas nesse país. Nas últimas 5 décadas aqui nesse país, nos últimos 50 anos. Então, por quê? Porque a gente ainda tem um desconhecimento de onde estão os minerais do nosso subsolo, ainda tem uma falta de entendimento, agora muito melhor, mas no passado foi muito mais difícil do ponto de vista de licenciamentos e de como que o governo pode fomentar isso. Mas, como eu disse, algumas iniciativas, que o Programa Nacional de Fertilizantes é uma delas, vão fazer com que a gente tenha gradativamente uma diminuição dessa importação. Tenho certeza. Teve um ano atrás, acho que a gente teve um congresso em janeiro sobre o agro lá, e eu dei uma entrevista para o Valor Econômico e falei assim, eu disse uma coisa assim, o Brasil não precisa ser independente. Isso é uma manchete que é a minha foto, que me gerou muitas perguntas. Mas, na verdade, o que eu digo e advogo é que nenhum país é totalmente independente em relação a fertilizantes. Nenhum país. Assim como nenhum país é independente em relação à produção agrícola. Por isso que o comércio e os trades internacionais acontecem. Exato. O que nós precisamos ter no nosso país é uma posição que nos permita uma produção estratégica aqui no país, que nos garanta uma certa autonomia, uma soberania, inclusive para poder fazer com que o nosso posicionamento comercial no resto do globo faça sentido. Se você produz só 12%, 13% do que você consome, você está numa posição muito de muita desvantagem, muito desvantajosa. Então, gradativamente, esses investimentos vão ser feitos no país. E um ponto, a gente tem uma relação muito boa hoje, como teve no passado com o governo, mas um dado que é interessante, que passou um pouco despercebido, é que nós inauguramos a fábrica de Serra do Salitre no dia 13 de março de 2024. No mesmo dia, no mesmo local, lá em Serra do Salitre, o Ministério das Minas e Energia assinou uma série de convênios com a nossa indicação e com o nosso fomento de fazer com que a prospecção geológica no país crescesse. Por quê? Porque não basta a Euroquem ter $1 bilhão para investir em Serra do Salitre, a Mosaic ter $2 bilhões para investir, o projeto Altazes ter $5 bilhões para colocar. Se a gente não souber aonde esses minerais que são possíveis de gerar fertilizantes, então a gente precisa ter. Isso o governo pode ajudar, isso o governo tem um papel de fazer. E acho que isso claro, existe aí todo um tempo de fomento, um tempo de maturação, mas se essa noção já está presente nos nossos governantes, seja de qual partido, qual governo, qual orientação seja, isso já é um passo que a gente vai gradativamente juntando para construir tijolo a tijolo uma parede de independência relativa às importações aqui no país. Agora, claro, nós, enquanto empresa de fertilizante que produz aqui no país e fora do país, o nosso papel tem que ser, sim, garantir o acesso, por estarmos localizados aqui, garantir o acesso ao produtor rural, ao fertilizante, seja produzido aqui ou importados, com uma tecnologia que melhore a produtividade dele no campo, ou com uma tecnologia que garanta o que ele está comprando seja entregue. E esse é o nosso papel aqui, produção local. Uma coisa que eu discuti muito no passado com o próprio governo, né, e com as suas diferentes esferas é que existe um engano, às vezes, de que a gente precisa estatizar a produção. E, assim, os movimentos que a Petrobras tem feito agora, embora eu entenda e acho que eles fazem até sentido nesse momento, estatizar não é o papel. O que nós precisamos fazer é fomentar a localização dessa produção no Brasil. Localizar a produção no Brasil. Porque, vejam o nosso caso.
Nós somos uma empresa com sede na Suíça, com uma grande unidade, 90% das nossas unidades produtoras estão na Rússia, mas nós temos uma fábrica onde investimos $1 bilhão em Serra do Salitre para produzir localmente. Esse investimento em Serra do Salitre está localizado aqui. Eu jamais vou tirar esse investimento em Serra do Salitre, porque a mina de fosfato está lá, porque o ativo já está lá. Então, por mais que eu seja uma empresa de origem russa, norueguesa, americana, se eu estou produzindo localmente aqui, eu já estou comprometido com o país e com a produção local. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que grandes players internacionais, grandes acessos, quem tem grande acesso ao capital, entenda que aqui a gente tem um mercado que é extremamente demandante por produção local, que a gente tem, importamos 87%. Segundo, que as localidades onde minerais são possíveis, elas estão mapeadas, então a gente tem onde colocar essas plantas. Terceiro, a segurança jurídica ela está garantida, e sim, a gente tem, embora a gente tenha grandes críticas ao Brasil, quando nós olhamos em termos de segurança jurídica os nossos pares, nós não vamos comparar o Brasil com segurança jurídica da Alemanha, não vamos comparar o Brasil com os outros emergentes. Sim. A nossa segurança jurídica aqui no Brasil, em termos de proteção, investidor, investimentos, ela não deixa nada a desejar uma Turquia, uma Romênia. Por quê? Porque são os países que estão mais ou menos na mesma liga, que a África do Sul, nem se compara. Nós temos investimento na África, em Gana, uma misturadora que nós compramos recentemente. A diferença que a gente tem em relação ao nosso país, a gente tem misturadoras no México, que é um país que a gente pode comparar, nós não estamos nada a dever esse país. Então, a gente precisa ter claro que os investimentos eles virão. A gente precisa só ter algumas ações de permitir que isso aconteça e o governo tem tido um papel muito legal nisso, que a gente está muito satisfeito. Eu fico muito feliz de ver um líder como você com essa visão mais transparente, né, do que nós estamos passando. Às vezes a gente entra... Principalmente o agro entrou num momento de dualidade, aí, de briga, que tudo que o outro lado faz é ruim e tudo que o outro lado faz é certo e vice-versa, né? E eu acho que você olhando, né, os seus pontos, trazendo essa agenda, que nós temos uma agenda estratégica do agro, né? Da mesma maneira que você falou, nós importamos 85% dos fertilizantes, nós importamos 85% dos químicos também que o Brasil consome. Sem dúvida. E se nós não tivermos uma agenda estratégica para isso, né, e pensar com uma agenda estratégica do agro e ficar dependendo de um lado A ao lado B, nós não vamos sair do lugar. Então, acho que essa visão positiva sua é muito legal. Acho que para quem está assistindo nós é uma luz aí no meio de tanto... Uma luz no fim do túnel. Espero que não seja o trem. Mas, assim, eu vou usar esse exemplo dos defensivos e químicos que você citou. É verdade, a gente tem hoje 90% praticamente importado. É uma fragilidade? Sem dúvida. Talvez não seja uma fragilidade tão grande quanto o insumo que a gente tem de fertilizantes, porque o custo não é assim tão grande e existem fornecedores, diria, mais globais até. Embora hoje, grande parte, se não todos, sejam fabricados de defensivos no... China e Índia. Então, a gente sabe disso. Agora, se você olhar de uma maneira mais pragmática enquanto negócio, um negócio que pensa em longevidade, que pensa... Assim, a gente está falando da Embrapa, que eu gosto muito de citar. Sim. Fez 50 anos, um ano atrás. Assim, ela é jovem, mas ela tem dentro do agro uma longevidade que já é interessante. Para nós e para o agronegócio brasileiro, pouco importa se a solução e vou usar um exemplo bastante extremo para a gente, assim, se a solução que vier de um governo, por exemplo, como o atual, de fazer com que, vamos fazer uma produção local, vamos fomentar a produção local, ok. A gente vai ter acesso a fertilizante e a insumo mais barato para fazer com que o nosso agronegócio concorrente, ótimo, não funciona. Da mesma forma, vamos abrir o mercado, vamos fazer com que a linha de crédito especiais vai funcionar. Se funcionar, ótimo. O instrumento em si, ele é o secundário. Perfeito. O instrumento em si, ele é um mero instrumento para um fim maior que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que a nossa produção agrícola no país ela seja cada vez mais produtiva, que a gente tenha cada vez mais custos menores, que a gente tenha cada vez mais capacidade de nos projetar internacionalmente como um player relevante. Agora, qual instrumento que a gente vai usar isso? Pode perguntar a minha opinião pessoal, o que eu acho. Eu tenho a minha opinião pessoal, assim como outros a têm. Sim. Mas a gente tem que olhar, enquanto empresa que pensa numa agenda de futuro, não imediatista de 4 em 4 anos ou 2 em 2 anos, a gente tem que olhar com uma visão de como que a gente está daqui a 50 anos. O nosso agronegócio, a nossa relevância vai ser cada vez maior no mundo. O Brasil vai ser cada vez mais visto como um artífice gigantesco em alguns assuntos e algumas
pautas que ainda são embrionárias. Quando a gente fala em energia verde, nós vamos ser um país, não tenho dúvida, de energia verde. Claro, temos 20 projetos, nenhum deles se materializando, mas nós temos 20 projetos no pipeline. Quantos existem no resto do mundo? É incomparável. A nossa capacidade é uma capacidade absurdamente grande. E a gente tem que, independente de governos e posições, a gente tem que interiorizar isso e pensar grande, como o nosso agro pensou lá atrás, quando começou a migrar do sul do país para o centro-oeste, de uma maneira pioneira, fazendo com que, na experiência empírica, por empirismo, conduzisse hoje a potência agrícola que o nosso centro-oeste e a região do Mapitoba é, por exemplo. Sim. Exato, né? Desenvolvido de uma forma estratégica, um lugar que antigamente era completamente improdutivo. Mas acho que a gente está chegando ao final aqui. A gente, de novo, mais uma vez, eu e o Renato fica batendo cabeça aqui, porque toda vez o episódio que a gente grava com todo mundo aqui, a gente quer passar do tempo aqui, mas a gente tem 1 hora de TV para conseguir passar esse episódio. Eu queria, né, abrir nesse momento aqui, principalmente, de novo, para agradecer o seu tempo, por favor. Gustavo. Prazer. E para as suas considerações finais aqui, para a gente bater um papo, se houver. Bom, primeiro... Passou muito rápido mesmo, é que eu falo demais. Se deixa falar, eu vou falando. Se deixar falar, eu vou falar até amanhã aqui. Mas penso que, assim, iniciativas como a de vocês, em fazer com que essas conversas aconteçam, em fomentar e até o tempo de vocês em fazer com que a gente tenha aqui essa cápsula para que a gente possa discutir, pensar um pouco e fazer com que isso chegue para outras pessoas, tem um valor inestimável, eu acho. Agradeço a oportunidade, agradeço a transparência, a conversa. Fico eternamente à disposição. O que puder fazer para que o nosso agro e para que o nosso negócio Brasil evolua, podem contar comigo no que vocês enxergarem assim. Obrigado. Legal. Não, e é muito bem isso, né, Diogo? Quando nós começamos Rotação de Cultura, né, o Diogo começou ano passado, essa é a 2ª temporada, e ele me convidou. Eu sempre sigo esse propósito de fazer do agricultor o herói da minha história. E a sua visão, o seu otimismo e o seu, como fala, a sua transparência de ver os lados de uma forma muito mais clara que eu, foi uma lição, assim. Essa 1 hora passou muito rápido e foi um ensinamento mesmo que você me trouxe. Ricardo, eu vou te dizer uma coisa. O Diogo conhece o nosso escritório, você acha que não foi lá ainda. Nosso escritório fica na Faria Lima. Ele tem uma vista linda da Faria Lima. Assim, na minha sala eu enxergo a escultura da baleia ali na Faria Lima. Eu digo todo dia para os meus liderados lá no escritório, esse escritório não tem nada a ver com a realidade do nosso produtor. Nosso negócio está lá em Querência, está lá em Sinop, está lá em Sorriso, está lá em Viana, está lá em Dourados, está lá em Ourinhos, que é onde a gente tem a planta. Às vezes eu brinco que é assintoso a gente ter um escritório na Faria Lima. Os russos gostam muito, porque eles gostam de escritórios bonitos e tal. Mas o nosso negócio, ele não está na Faria Lima. O nosso negócio está lá porque... E se você pensar bem isso que eu advogo, o produtor rural é quem toma todos os riscos, está exposto a todas as intempéries, sejam elas políticas, climáticas, cambiais. Ele está lá. E ele é um resiliente, ele é um sobrevivente, ele sabe fazer o seu negócio como ninguém. Nosso papel é garantir que ele tem esse protagonismo e ser nada mais do que um coadjuvante nesse negócio. Perfeito. Muito Perfeito. legal. É importantíssimo a gente ter essa visão, um tempinho aqui. De novo, Gustavo, muito obrigado pela presença. A gente está presente, eu estou presente numa rotina com vocês lá. Renato, obrigado por mais um episódio. Acho que agradecer também todo mundo que vem nos assistindo a episódio após episódio. Né? Toda sexta-feira, mais uma vez, a gente está junto no mesmo canal, no mesmo lugar, passando para vocês as informações através das perspectivas de diversas pessoas, né? E mais uma vez agradecer. Conto com vocês aqui no canal do Notícias Agrícolas, no site Notícias Agrícolas, junto com nós na Mac4, acompanhando junto ao Renato Serafim nas redes sociais dele. E deixo aqui um grande abraço para todos vocês que acompanharam a gente até esse momento final. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.